901, sou o Paulo aqui de volta, batendo um papo com vocês. Eu estou muito feliz com o resultado de muitos alunos, alguns que não me conheciam, né? Só alguns que chegou a me pegar quando eu dava aula nas 4 unidades, então matei a saudade, fico feliz por vocês estarem conseguindo acompanhar todas as avaliações. Hoje eu estou aqui para fazer um resumão. Pá! Vamos pegar todo o segundo bimestre e anexar aqui. Professor, eu errei uma questão e porque estava difícil. Não estava difícil. Você não está assistindo as minhas videoaulas. Porque quem assiste as minhas videoaulas gabarita, acerta. Porque o que são minhas videoaulas? Spoiler do que vai cair na avaliação. É óbvio. É óbvio que eu dou umas voltas, falo sobre algumas outras coisas para despistar, mas na realidade tudo que eu falo aqui, ó, blum, blum, cai nas avaliações. Então, se por algum acaso eu perguntar alguma coisa sobre a chegada do estilo rococó que veio da França dos salões para os salões do Brasil e que foi adaptado pela população pobre que mora em casas cujo chão é de terra batida. E o que eu falo? Eu falo que a corte trouxe, e eu dou um exemplo de quê? Dos festejos juninos, por isso o comando do Anarrier, Alavante, e sempre aquele passo duplo, né? Você é meu espelho. Eu coloquei nas videoaulas, eu dei exemplos em anexos. E aí você me fala de um conteúdo que eu ainda não falei. Poxa, foi procurar no Google, não precisa. Eu tô aqui para isso. Não que eu esteja dando cola. Cola seria se eu falasse algo que você está perguntando. Te dá a liberdade de encontrar um conteúdo que você está procurando para fazer prova da cola. Entendeu? Então, assim, sabe, os festejos do Sul ainda não falei. Ainda não entrei nesse conteúdo. E por isso eu desconsiderei, tá? Porque o certinho seria você assistir minhas aulas, minhas videoaulas, fazer as atividades. Tirou dúvida? Vai lá no chat, vai lá no canal de dúvidas, vai onde você quiser. Mas puxa um assunto comigo. Conversa comigo, troca comigo. E aí a gente vai ver aonde a gente vai chegar. Outra coisa que eu fiquei bolado. A gente não pode mais ter Ctrl+C, Ctrl+V do Google. Que vício é esse de Google, gente? Assista as minhas videoaulas, veja os filmes, acabou de ver, vou fazer a avaliação. Ó, vai acertar as 5. Tem certeza? Pergunte a quem está fazendo. Vai perguntar quem tira 5, por que tirou 5. Não foi no Google. Por quê? O Google tem uma informação generalizada. E o Google, no que diz respeito ao que a gente está falando, né, da vinda da corte, do estilo rococó, né, de segurar as saias, quando chega aqui, ele fala de vários movimentos, de vários estados, de vários estilos de dança. E aí eu não posso prever qual que vai aparecer primeiro. Então ele pareceu para algumas pessoas uma opção que realmente existe, mas é lá no sul, eu ainda não dei. Aí você coloca, não deu, né? Outra coisa, se eu perguntar qual é o nome do pintor do período joanino que chegou com a missão francesa e que se tornou o mais famoso de todos, um francês. Aí a resposta é Debré. Se você quiser botar Jean-Baptiste Debré, tá tranquilo. Agora, cuidado, às vezes você se empolga porque você está gostando da matéria, ou gosta do artista, ou domina esse assunto porque a minha matéria anda junto com história. Aí você vai e coloca Jean-Baptiste Debré, ele pintava sobre isso, sobre aquilo. Aí faz um texto desse tamanho. Aí eu vou achar o quê? Caraca, eu perguntei só qual o nome.
Vou dar o Ctrl C, Ctrl V, pá, jogo lá no Google. A resposta está todinha no Google, quer dizer, você copiou. Então, evite erros. Se você sabe a resposta, não vai ficar inventando. A não ser que eu pergunte qual a data que ele chegou aqui. Aí sim. Aí você coloca Jean Baptiste Debré e a data. Qual foi o período? Período joanino. Né? O que eles estavam pretendendo implantar? O estilo neoclássico. O que é o estilo neoclássico? Consegue me entender? É isso. Não estou limitando respostas, nem exigindo que vocês sejam limitados. Entendeu? Mas deixa para correr esse risco no canal de dúvidas. Deixa para correr esse risco no chat. Consegue me entender? Aí, professor, é isso, isso, isso. É isso. Posso responder sim? Legal. Porque eu estou mostrando para vocês o meu estilo de trabalho. Mas existem professores que, de repente, são mais radicais. Algumas respostas curtinhas, e eu dava o Ctrl+C, Ctrl+V, eu vi que realmente tirou do Google, mas não copiou as mesmas palavras, eu considerei. Agora copiou tudo, feio, que feio. Não deu, né? Não deu, deixa para próxima e assisto as minhas aulas, as minhas videoaulas, porque aqui a gente conversa sobre tudo que vai cair nas avaliações. Não estou aqui para prejudicar, certo? Estou aqui para facilitar. Quero que você entenda o que está acontecendo naquele período, tá? Porque às vezes vocês se confundem também, tá? Eu vou dizer aonde é que vocês se confundem. Bom, eu fiz aula passada o especial Festão Junino, contando a história para vocês dos festejos juninos, qual a origem, né? Tudo isso, porque eu fiquei muito preocupado com algumas respostas, tá? Muito preocupado com a ausência da atenção nas minhas videoaulas, porque as respostas não tinham nada a ver com aquilo que eu tinha falado. As respostas, de repente, tinham até a ver, mas eu ainda não passei. Então, quer dizer, você não pode, né, responder algo que eu estou dizendo ali na aula. Você está falando uma outra coisa, tá? Então, vamos lá. A gente estava falando sobre o barroco tardio, quando a gente entrou no segundo bimestre. O barroco tardio nada mais foi do que a mistura do barroco sobreposto com o rococó. O barroco, vocês já sabem qual é a característica do barroco. É o homem sendo mais humilde, se desprovendo dos seus bens, dos seus dotes, fazendo arquiteturas muito simplistas, né? Tudo que tinha aqui tinha desse lado da igreja, duas torres, o sino no meio, uma porta, sempre assim. A maioria das construções das casas, muito pequenas, baixas, poderiam ter até 2 andares, mas sempre com aqueles portões enormes de madeira, e em volta da porta e da janela a gente pode encontrar muito facilmente algumas tintas, né, pintados. A casa era toda branca, mas poderia ser pintado no entorno de amarelo, de azul, de verde. Cada cor representa uma categoria que vocês vão aprender lá na frente, que isso daí pertence, você sabe o que, né? Aos maçons. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Bom, falando sobre isso, né? A gente vai para as igrejas. Outros erros que eu encontrei. Se a gente está falando sobre arte, tem que ser a visão de arte. Então, se eu pergunto por que as igrejas sofreram excesso de informações, os altares, o centro dela, é muita informação, é muito ouro, é muito detalhe, é muito não sei o quê. A justificativa era só para dizer, porque são 2 estilos. Tá ali o barroco, que é o simplista, e o rococó por cima, que é cheio de babados. Eu sei que quando você vai aprender isso em história, você vai aprender uma outra questão, que era enriquecer, que era para fazer-nos sentir humildes e pequenos mediante ao poder e à glória do Senhor e da igreja e do céu. Essa é uma das questões, mas isso cabe à história, né? O lado social, o lado político, tá? Eu estou falando sobre os movimentos artísticos. Então, alguns alunos pegaram uma resposta, né? A justificativa de história colocou em arte. Eu não pude aceitar.
tá? Alguns eu dei até meio ponto. Mas tinha que falar isso, que é para não causar conflito. Então vamos lá? Vamos começar. Eu já falei sobre os figurinos, como eram, inclusive eu passei os filmes. Passei o filme Chica da Silva, passei Quilombo, passei Chica da Silva, Quilombo, passei Besouro, vários filmes para vocês começarem a perceber o ambiente em que o Brasil vivia naquele período, tá? As pessoas muito pobres, eu recomendo também vocês assistirem o Novo Mundo, porque você vê ali o pessoal da taberna, eles são porcos. A mulher tá falando, tá arrancando lente e piolho do cabelo, ela tá comendo sempre cospe, não tem ética, são sujos, os dentes podres, porque não se tinha o hábito de se escovar. Então, esses detalhes que eu quero que você perceba. E quando chegar na nobreza, você perceber que o rococó daqui, o barroco tardio daqui, o figurino era do barroco, mas misturado com alguns detalhes, dessa cava aqui, indecente, já aparecendo, né, o colo da mulher, que é a influência do rococó. Em Chica da Silva, você vê que ela se transfigura toda no rococó, cheia de babado, com peruca, certo? Então, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar com vocês. Tá, eu falo exatamente sobre a capoeira, que a gente já aprendeu lá atrás, no 7º ano, quando o povo preto, os meus ancestrais chegaram aqui, eles começaram a executar atividades, os cultos que eles já executavam lá. Embora eles tivessem idiomas diferentes, dialetos diferentes, eles tinham que se comunicar de alguma forma. Tinham que se virar, senão estariam perdidos. Né? Entrando num outro continente, com um outro clima, sem saber o que estava acontecendo, por que está me batendo, é porque eu sou preto, muitos não sabiam nem por que estava apanhando. Entendeu? Achava que de repente, gente, houve um conflito, nós fomos vendidos, é isso mesmo, caímos numa armadilha. Pensa, aí é jogado no navio essa história toda que vocês já deram no 7º ano. Então, o jogo da zebra é um jogo que é executado, tá? Em uma determinada eu posso dizer que vilarejo, tá? Na Angola, pelos rapazes, ou adolescentes que estão virando rapazes, que é aquela brincadeira de dar coice, imitando a zebra. Olha a parede do meu quarto, tá? Aqui onde a luz vai acender embaixo do meu braço é o meu closet. Lembra da zebra? Zebra! É isso! Então vamos lá. Eles começavam a praticar aqui também, estavam ficando adolescentes, estavam aprendendo, continuavam. Por quê? A cultura africana no Brasil, ela é diferente da cultura africana nos povos, nos países da África. Porque aqui é tudo falado. São passados através dos mais velhos, que a gente chama de griote, griots. Os griots, os contadores de história, os preto velhos. É isso. Então, quase tudo aqui no Brasil é lenda. Você tem que procurar os mais velhos, dos mais velhos você ir em alguns lugares para ver se encontra correspondências de fatos narrados entre os brancos a respeito dos negros. Procurar anúncio de venda, compra ou aviso de fuga de povos escravizados. Então, com base nisso, a gente começa a perceber, eles eram tratados assim. É muito comum o dono pegar a escrava, estuprá-la e ter filho com ela e não bater, não maltratar, mas continuar tratando como escravo. Sim! Então, assim, aí eu vou fazer um outro capítulo só contando sobre as lendas e algumas histórias, peculiaridades da construção desse país com a participação do povo preto. Eu vou fazer um episódio, acredito que seja o primeiro ou o segundo episódio que eu vou fazer no 3º bimestre. É isso aí, chegamos no meio do ano, né? 2020 já está na metade. Quem não está com nota alta corre atrás. Já está no meio do ano. Então daqui a pouco estamos no 3º. Praticamente semana que vem a gente está no 3º bimestre, certo? E aí tem gente que passa no 3º bimestre.
Eu quero que todos vocês que estejam assistindo, porque alguns não assistem, no terceiro bimestre, professor, eu vou fazer porque tem que fazer o quarto bimestre, mas já passei. Eu gosto assim. Matéria é fácil, é gostosa, ó. Tudo aqui no campo das ideias. Então vamos lá. Eu quero que vocês percebam que tivemos alguns personagens negros, tá? De extrema importância para a história, porque eles se sobreporam. Por algum motivo deram uma oportunidade, ouviram seus talentos e aí deixaram a condição que estavam de trabalhar talvez no campo ou sendo um homem tigre, que eu já expliquei o que eram os homens tigre, eram aqueles escravos que iam lá pegar o cocô e água, carregar o cocô e água dos seus patrões, então aquilo ia escorrendo, não tinha o plástico ainda, era galões de madeira, então o líquido vinha, então eram aquelas lastras de fezes, urina e vômito, e às vezes o homem andava tanto tempo da sua casa até o rio que ficavam aquelas marcas e eram chamados de homens tigres. Isso me indigna muito, eu fico muito irritado, então eu vou mudar de assunto, porque esse é um contexto histórico. Então vamos lá, gente. Então, os homens tigre, eu tenho que falar de uma pessoa que é muito importante, Antônio Francisco da Costa Lisboa, que tinha lepra. Na época era chamado de lepra, hoje em dia é chamado de hanseníase. É uma doença degenerativa que vai corroendo, começa pelas extremidades. O que são extremidades? Mãos, nariz, orelha, os lábios, cotovelo, pés, extremidades, pontas. Entendeu? Assim como tem a vitiligo também, vai nas extremidades. Vitiligo vai deixando aquelas manchas, mas começa nas extremidades, onde tem ponta. Então tá. Ele foi e é, até hoje, uma referência quando a gente vai falar sobre o barroco. Tá? Porque nas esculturas ele arrebentava. E mesmo quando estava começando a perder seus membros, ele pedia para que amarrassem. Eu botei o filme para vocês verem. Espero que tenham gostado. E ele continua esculpindo. Porém, existem muitas obras que não são dele, mas levam a assinatura dele, porque ele foi uma espécie de um professor. Ele tinha seus alunos, seus aprendizes. E, no entanto, como aprendiam a técnica dele, colocava a assinatura dele. Isso é muito importante. Visionário, cara. Né? E aí eu falo, de repente, de Chica da Silva, né? Que durante as histórias, as adaptações, é muito fantasiosa de uma mulher que representava a luxúria, a beleza, só pensava em sexo, não sei o que, nada disso, tá? Nada disso. É como aquelas histórias dos irmãos Grimm, que são terríveis, aí vem a Disney e transforma em histórias lindas, maravilhosas, quando na verdade você sabe que tem estupro, assassinato, execução, cortes de pé, enfim. Então, na realidade, ela era uma negra escrava e ela já tinha, acho que, 1 ou 2 filhos com esse proprietário. Ela foi comprada pelo contratador de esmeraldas e diamantes. Ele tomava conta, né, no Tijuco, tá bom? Em Diamantina. E se apaixona, ele compra a alforria dela e ela passa a ser esposa dele. E ela começa a usar as perucas do período do rococó dentro do nosso barroco tardíaco, né? Todas aquelas roupas tal, e ela tenta ir para a igreja porque ela queria ser como umas pessoas brancas. Existem muitas pessoas que ainda não aprenderam a se amar. Não aprenderam ainda a se amar porque a sociedade diz que pelo fato dela ter o tom de pele mais escuro, ela não é digna, ela não tem que estar ali. Né? E às vezes nem é tom de pele, às vezes, pelo menos estou me referindo a Brasil, porque isso é no mundo todo. Às vezes é um nordestino. Então você acha que ele não deva estar ali. Então você distrata e às vezes até debocha
né, daquele jeito de falar diferente. Saibam que para eles, nós é que temos sotaques e eles é que falam normal, digamos assim. Então, assim, um negro, ele quando tem essa oportunidade, ele sempre quer, ou sempre pensa, pelo menos muitas vezes no início, em se clarear, em não ser alvo de deboche, né? Coisa que isso não tem lá no continente africano enquanto os nossos ancestrais estavam lá. Antes dessa baixaria toda acontecer de trazerem meus ancestrais para cá. Então, se para cá viemos, aqui a gente está, a gente não quer voltar. Até mesmo porque tem um episódio que eu vou falar para vocês dos agudais. Os agudais foram alguns que aqui estavam, nasceram aqui, viveram aqui, são filhos ou netos de escravos, e tão logo a lei que os libertava tiveram a oportunidade de voltar para o continente africano. Mas aí deu um salseiro, porque eles foram para lá falando o nosso idioma, se vestindo como a gente, curtindo os nossos hábitos, num continente africano com países que ainda estavam com aquele mesmo olhar. Então, lembre-se, eu vou falar dos agudais em algum momento com vocês, tá? Eles tiveram a oportunidade de voltar, tá? Tanta coisa boa que a gente tem que falar que às vezes até me perco. Tô sendo um pouco longo porque eu tenho que incluir nesse vídeo tudo o que a gente falou no decorrer dessa história, tá bom? Então, nós falamos já de Aleijadinho, falamos de Chica da Silva, vamos falar de Zumbi dos Palmares. Dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. Gente, vocês viram ali que a história de Zumbi, ele é um herdeiro, tá? Onde ele chegou quase morto, tá? Num quilombo, que vocês sabem que é um local onde os escravos foragidos ficavam ali. Não apenas os escravos, tá? Foram para ali também muitas pessoas que eram perseguidas, muitas pessoas que fugiam, né? Ciganos, tinham vários, tá? Vários grupos de perseguidos, de pessoas que estavam marginalizadas, isso é, à margem da sociedade, né? Então, era regido o quilombo por Gangazumba. Gangazumba, ele era completamente administrativo, tudo tinha uma função, porque cada um exercia a sua atividade. Gangazumba falece, deixando claro que quando isso acontecesse, Zumbi seria seu herdeiro. E assim acontece. Zumbi torna-se seu herdeiro, mas ele é guerreiro, cara. Então ele começa a treinar alguns homens para a batalha. E ali ele conhece nada mais, nada menos do que... fugiu o nome agora. Fugiu, vou lembrar depois. Fugiu o nome. Então, assim, ele faz várias armadilhas para que as pessoas não cheguem até lá. Ele não ia de senzala a senzala a salvar os pretos, não, tá, gente? Quando diz que ele é exemplo de resistência, que ele resistiu o sistema escravista. Ele foi contra e fez uma sociedade alternativa. Tá bom? Então vamos lá. Falei sobre isso, falei sobre Chica da Silva, falei sobre ele. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar com vocês. Tá, a chegada da missão francesa, trazendo o estilo neoclássico, o formato, lembra? Olha, esses triângulos com bases embaixo, isso não lembra o Partenon? Isso não lembra as construções gregas, extremamente clássicas, sofisticadas? E o neoclássico é isso. Sempre quando você vê uma arquitetura que não seja tão antiga, né, no centro do Rio, que você vê, ó, isso e colunas, neoclássico. É certo, é babado, tá? Não tem como, tá? No período da Grécia, aqui eram só os indígenas, então é o neoclássico. Então trouxeram, né, esse estilo de vida para cá,
de arquitetura, de escultura, até mesmo porque o barroco com o rococó aqui ficou confuso, enquanto lá na Europa já estávamos vivendo, né, o neoclássico, aqui a gente estava naquela confusão. Ei, a França estava mal das pernas, porque Napoleão tinha perdido a guerra, então, e aí? Vem pra cá, vem pra cá. Então vieram escultores, arquitetos, pintores, e o mais famoso é quem? Jean-Baptiste Debré. Nós tivemos Rugenda também, que ele pintava muitos eventos. Eventos são acontecimentos, cena, ao longe. E muitos indígenas com suas pinturas. Já Debré era mais o dia a dia. Escravos com alguma coisa pendurada no pescoço, mas caminhando na rua. É sinal de que, ó, ele tá chamando, botaram aquilo nele para chamar atenção, para dizer, isso é escravo fujão, né? Escravos recebendo aquela marca do dono, como se fosse gado. Escravos pendurados, enfim. Eu até coloquei para vocês a abertura da novela Chica da Silva na versão da Rede Globo, e que foi também depois reprisada em um outro canal, não me lembro, acho que foi Record, né? Uma outra adaptação. Falando sobre isso, eu fiz o especial do festejo junino, que não vai cair, não vai cair. Aquilo foi só um especial mesmo, porque eu acho muito importante vocês conhecerem os festejos. Se estivéssemos dando aula, estaríamos nesse momento preparando cada qual a sua quadrilha, montando as suas barracas, teríamos esse entendimento. Eu espero que eu tenha falado tudo que eu precisava falar sobre esse período que a gente está passando. Eu me lembro que eu falei também do jongo. Isso, eu falei do jongo, lembrei agora. Falei também o penúltimo capítulo. Eu falei sobre o jongo. Falei do jongo? Não, não falei do jongo não. Tô maluco. Não, isso é 7º ano. Então, gente, é isso. Lembrei. Folia de Reis. A Folia de Reis, ela é um evento que, de uma certa forma, ela tem origem católica. Lembra que eu citei a cena para vocês de Chica da Silva indo até a igreja e sendo barrada porque os negros só podiam ficar na parte de fora da igreja, né? Tinham uns lugares exclusivos, porque negro não era considerado gente, não era considerado com alma. E quanto mais perto do altar você ficava, mais dono de posses você ficava. Olha só que maldade, que sistema horroroso, né? Mas é isso. Folia de Reis nada mais é do que eles retratarem a visita que eles receberam dos supostos reis magos, mas isso eu vou contar com detalhe em uma outra história. Eu falo a beça, espero que vocês tenham gostado. Um excelente término de segundo bimestre. Curtam, divirtam-se. E ó, minha avaliação já estará disponível hoje. Vai pra lá. Eu prometo que você vai arrebentar.